Pastor Adelino. Viva, pastor André. Só uma questão aqui, enquanto não entramos o ar. Não tem nada a ver Já com o nosso estamos, assunto. meu irmão. Já estamos juntos, já estamos ao vivo. Um minuto. Nós vamos começar agora, hein? E felizmente o Mário já nos ligou ao nosso Muito bem. público. Bem, primeiro gostaríamos de saudar a todos que estão a acompanhar agora, com a bendita graça e a paz de nosso bom Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Semeando Ideia Reformada, esta plataforma que tem estado, que pela graça de Deus surgiu para proporcionar conteúdo cariz reformado, bíblico, para a sociedade angolana, fundamentalmente, a igreja angolana, e não só. E a nossa alegria é muito grande por você ser um seguidor deste grupo, deste projeto, e queremos que você continue sendo abençoado, a tua fé, a tua família continuem sendo fortalecidos. Hoje estamos aqui para mais uma live, mais uma conversa reformada, onde nós vamos falar de um tema que, digamos, o tema já precisa fala, né? É um tema bem atual e bem prático, uma conversa sobre como aplicar a teologia no dia a dia. Todos nós, de alguma forma, já nos perguntamos, mas eu sou estudante, como é que eu posso aplicar o que eu entendo, o que eu conheço sobre as escrituras lá na escola, no trabalho, em casa, como lidar com algumas questões bem particulares do dia a dia, como poder conciliar, né, o conhecimento que eu tenho sobre as escrituras com a vida prática. E hoje nós estaremos respondendo essas perguntas, estas e outras perguntas, e tenho aqui os nossos convidados, no caso, pastor André Pimpão e o pastor Adelino Timóteo. Eles vão se apresentar. Normalmente, apresentar os servos de Deus tem uma tarefa peculiar, e eu não quero ter essa dificuldade, vou deixá-los apresentar. Eu vou começar com o pastor Adelino. Vai dar uma apresentação aqui para todos aqueles que nos acompanham. E depois o pastor André. Muito obrigado, irmão Graça. Obrigado a todos, internautas, todos que nos acompanham, todos os seguidores fiéis do Semeando Ideias Reformada. Quero abraçar calorosamente, fraternalmente, o nosso prestimoso professor, pastor André Pimpão, colega de painel. Um santo orgulho estar do seu lado, aprender consigo. E, portanto, eu sou casado, tenho um filho, estou pastoreando a igreja do Académico já há 8 anos. Portanto, sou pastor, querendo Deus, completarei 8 anos, assim que está correto, 8 anos de ministério no dia 3 de junho do próximo ano, se Deus quiser. Então, atuo como professor no Instituto Bíblico do Mambo, sou professor de pregação expositiva já há 9 anos e sou também professor do ensino geral, leciono então a cadeira de língua portuguesa. Então, em linhas gerais, abreviando, é isso. Muito bem, muito bem. Pastor André? Eu creio que eu posso agora, né? Saudar o reverendo Adelino, meu irmão, colega de ministério,
Uma alegria poder partilhar mais uma vez o painel do Semeando Ideias Reformadas contigo, pastor. Saudar também nosso irmão Presbítero Graça, um homem que tem dedicado a vida dele também em prol da obra do Senhor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estender a saudação a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento e a toda a diretoria de Semeando Ideias Reformadas, né? E agradecer pelo convite que me foi endereçado também. Esperamos ter aqui um momento agradável, né? Que o Senhor nosso Deus nos acompanhe, guie, né, toda a nossa conversa, ilumine nossas mentes e ajuda-nos a colocar em prática aquilo que for conversado aqui à luz das Escrituras Sagradas. Creio que... meu nome é André Pedro Pimpão, eu falei tanta coisa e não fiz exatamente aquilo que me pediram para fazer. Meu nome é André Pedro Pimpão, 44 anos, casado com Esperança Antônio, 4 filhos, 2 casais, pastor da Igreja Presbiteriana Farol, pastor auxiliar desta igreja, e pastorei essa igreja há sensivelmente 17 anos, né? Agora, com a graça do Senhor, começamos um novo desafio, né? Que é o início de um novo trabalho no Zango, né? Então, em linhas gerais, essa é a breve apresentação que podemos fazer. Muito bem, pastor André, muito bem, pastor Adelino. Bem, eu que falo para vocês, sou Graça Enda, presbítero da Igreja Presbiteriana Fiel, sou casado e sou vosso servo hoje, meus irmãos. Então, é uma bênção, um prazer estar convosco. Nós vamos estar aqui, então, numa conversa de 1 hora, mais ou menos, abordando sobre esse tema, repito, como aplicar a teologia no dia a dia. Esta é a problemática, né? É o tema em forma de pergunta que nós vamos estar aqui a nos desenvolver. Já para começar, o que, na verdade, como que podemos entender como teologia? Os irmãos fiquem à vontade em poder falar primeiro. Quem quiser falar, Então, talvez vamos mesmo pela sequência inicial. Então, deixar o reverendo Adelino para começar. Muito obrigado, presbítero Graça, pela pergunta, pastor André, dando assim primazia. Na verdade, o conceito de teologia ele é amplo, não é? Bastante amplo, e ele pode ser, de facto, estudado de forma em termos, digo assim, em termos acadêmicos e em termos práticos. Ele tem diversos ramos e eu gostava de não dar aqui uma aula, não é, de teologia, não é? Então isso aqui é tarefa específica do pastor André Pipão, da pessoa de sistemática. Então, mas teologia, quando nós falamos de teologia, o que é que nos vem em mente? Nos vem em mente exatamente um estudo sobre Deus, olhando para a etimologia da palavra, não é? Theos, mas logos, e então que nos remete a estudarmos então o ser de Deus, estudamos Deus, estudamos como ele se relaciona conosco. Na verdade, a teologia, esta palavra que para muitos pode ser mistificada, mas que também para muitos é intimidada. Alguns, de facto, acabam por desprezar a teologia, não têm apreço pela teologia, desconsideram a teologia. Nos últimos dias tem surgido uma aversão, não é, estranha sobre a teologia, por algumas razões. A primeira é exatamente o naturalismo materialista, que tenta mais ou menos olhar para o mundo pelas coisas tangíveis. E no campo evangélico, nós estamos a lutar nos últimos dias com uma praga
não é, que vive destruindo a igreja, que é exatamente o pragmatismo, que desconsidera, não é, as verdades, mas que está focada tão somente pelos resultados. Então, essas duas correntes, elas manifestam um certo desprezo pela teologia. Muitos acham que teologia é perda de tempo, principalmente os amantes do pragmatismo. Se eu estou mais ou menos interessado no que funciona, que importância tem para mim as verdades? Se o que eu quero são resultados, o que é que adianta, de facto, estudar verdades, estudando conceitos? E muitos, então, olham para a teologia como algo retrógrado. E outros, de facto, acusam os estudantes de teologia como aqueles, portanto, que estão em busca da soberba. Uma vez que o conhecimento ensoberbece, distorcendo o texto, então acham que o estudante de teologia, a pessoa passa a ser inchado, então cheio de altivez intelectual, não é caridoso, não é amoroso, então as pessoas desprezam, portanto, a teologia. Então, há um teólogo aqui que eu pesquisei, que ele dá uma definição excelente de teologia, William Ames. Ele diz que teologia é a doutrina do viver para Deus. Viver para o Senhor, que é o grande resultado da obra salvadora. Então, nós não apenas, não é, estudamos as verdades que a Escritura nos apresenta sobre Deus, mas nós vivemos para Deus. Então, nós estudamos o Senhor para termos um relacionamento correto e saudável com Deus. Portanto, este, de facto, é o alvo da teologia. Quando nós estudamos teologia, nós definimos, de facto, como um estudo de Deus, mas esse estudo tem exatamente a ver com a nossa relação com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele, como Deus se relaciona com o seu povo e como essas verdades, portanto, a respeito de Deus, têm um impacto na nossa vida. Há um escritor que não é Adélio Tozer, um teólogo já passado, ele nos disse, tem uma frase muito boa, ele diz assim, que o que nos vem à mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante de nós mesmos. Veja, o que nos vem à mente quando nós pensamos a respeito de Deus, uma vez que a teologia é o estudo de Deus, então o que é que nos vem em mente a respeito de Deus? Ele diz que essa é a coisa mais importante da nossa vida, porque tudo depende fundamentalmente de como nós pensamos a respeito de Deus, o nosso relacionamento com Ele. Toda a nossa vida será resultado do conhecimento que nós temos a respeito de Deus. E certamente que este é o alvo da nossa conversa, mas eu não vou me alongar, portanto eu termino aqui dando então primazia ao pastor André Pimpão. Reverendo Adelino, obrigado, então, por essas palavras iniciais, mais profundas para a nossa compreensão sobre a definição de teologia. Brendo disse que teologia é justamente o estudo sobre Deus. Esse conceito ele é amplo. Brendo também já disse aqui. E por que amplo? Porque teologia, na verdade, não é só sobre a pessoa específica de Deus, mas é sobre tudo que o próprio Deus nos revelou na sua Escritura. Então, quando olhamos para Paulo na sua carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, um texto muito conhecido por nós, capítulo 3, verso 16, Paulo escreve dizendo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira questão que fica para nós resolvida é a origem da própria Escritura. Agora, se a Escritura vai estudar a palavra de Deus, tudo que o próprio Deus resolveu revelar-nos sobre Ele, sobre seu Filho, sobre a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo,
sobre nós mesmos, na qualidade de homens e de pecadores, sobre as coisas dos últimos tempos, que tudo isso está nas Escrituras Sagradas. Então, a primeira coisa que fica resolvida aqui para nós é que a Escritura tem a sua proveniência no próprio Deus. Ela foi inspirada, ela foi soprada, ela nos foi dada pelo próprio Deus. Então, não é obra humana, não é fruto de esforço de alguém, de um homem expert ou alguém doutado. Não, não, não. O próprio Deus resolveu transmitir-nos a sua palavra. É toda a Escritura. E aqui, meus irmãos, nós também devemos olhar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez também menção a isso, quando na sua oração sacerdotal, que encontramos no Evangelho de João, ele fala no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade. Mas ele não nos deixa aqui meio que vagando, e o que é a verdade? Não, ele mesmo já resolve esse problema. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra do Senhor, que é a Escritura, é a verdade. E a palavra do Senhor, que é a Escritura, nos foi dada pelo próprio Deus. Esse é um ponto, meus irmãos, que é extremamente importante para nós. E eu creio que, relativamente ao conceito, podemos ficar por aqui. O Brendo já disse que ela vai envolver não só o conhecimento intelectual, mas esse conhecimento, conforme alguns teólogos já falaram, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala muito, usa muito essa ideia, essa expressão, ela vem para a nossa mente, mas ela precisa descer ao nosso coração e transformar a nossa vida e moldar todas as áreas da nossa vida. Né? Essa é a teologia que nós estudamos. Muito bem, muito obrigado. Então, nós podemos entender que a teologia é o conhecimento sobre Deus e tudo aquilo que o próprio Deus decide revelar para nós pelas Escrituras. Que coisa linda! Né? Tem uma coisa bem particular num dos livro bem comentado do Paulo On, pastor presbiteriano brasileiro. Deus falou na linguagem dos homens. Ele, numa das páginas, ele se maravilha com um dos textos, aí Salmos 15, que Deus é um Deus que tem muitas características, né? Ele faz aquela comparação entre os idólatras que adoravam deuses feitos por mãos humanas, e então ele fala assim, o nosso Deus é aquele que tem mãos e apalpa, tem olhos e vê, mas tem uma particularidade, uma coisa muito importante que ele destaca aí, nosso Deus é um Deus que fala. Ou seja, ele próprio fala para nós aquilo que nós precisamos conhecer a respeito dele. Isso é teologia, é o que nós estamos a compreender aqui. Muito bem. Meus irmãos, então, diante disso, quando é que nós estamos diante de uma teologia correta ou uma teologia errada? A sequência continua ou podemos inverter? Muito bem. Na verdade, irmão Graça, nós estamos diante de uma teologia. Quando é que estamos diante de uma teologia correta e uma errada? Deixa-me só aqui pegar aqui o pensamento de William James. Ele diz assim, que os homens vivem para Deus quando vivem de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e com Deus operando neles. Então, o alvo da teologia é exatamente o cumprimento do propósito de Deus para o homem criado. Então, respondendo à pergunta, quando é que nós estamos diante de uma teologia errada? Quando ela falha em apontar, não é, os propósitos pelos quais Deus nos deixou na terra, ou seja, Deus nos criou, o alvo da nossa criação, que é exatamente glorificar a Deus, não é? Alegrar-se nele para sempre em obediência à sua palavra.
Repare que essa é a primeira palavra, essa é a primeira pergunta do breve catecismo, né? Qual é o propósito principal do homem? Então, a boa teologia, ou seja, a teologia correta, ela nos leva exatamente nesse alvo, que é exatamente glorificar a Deus, né? Deleitar-se no Senhor, alegrar-se nele para sempre, em obediência à sua vontade, pela graça de Deus. Então, quando é que nós estamos diante de uma má teologia? Quando ela falha em apontar o propósito pelo qual Deus nos criou ou para o qual nós devemos viver neste mundo. Então, por exemplo, o perigo da teologia do coaching, não é? Portanto, a teologia do coaching, não é? Ela não aponta para a glória de Deus, não é? Ela tenta exatamente centralizar o homem, não é? Ela não nos leva, de fato, a nos deleitarmos no Senhor, mas a nos enxergarmos como se nós fôssemos, de facto, pequenos deuses que temos os poderes de fazer as coisas de acordo com as regras, as fórmulas que eles nos apresentam. Então, aí nós estamos diante de uma má teologia. Nós estamos diante de uma teologia errada, porque ela vai contra o propósito pelo qual Deus nos criou. Se o nosso conhecimento que nós estudamos a respeito de Deus não nos leva, não é, a uma doxologia, não é, por exemplo, a de Paulo, não é, ó profundidade das riquezas das nações, tanto lá em Romanos 11, não é, quão inescrutáveis são os teus caminhos, os teus pensamentos, quem conheceu a mente do Senhor, porque dele e para ele. Veja que Paulo ele vem fazendo exposições de doutrinas, não é, do capítulo 1 até ao capítulo 11. Ele expõe doutrinas profundas, mas com que propósito? Não é? Para a glória do Senhor, para louvar o Senhor, para deleitar-se nele. E quando isso de facto está distante de nós, nós erramos o alvo. Não é? Nós erramos o nosso alvo, porque nós não estudamos Deus para nos envaidecermos, não é? Para estarmos em tretas aqui na internet, não é? Brigas de internet, mas de facto que nós estudamos para glorificarmos o Senhor no nosso dia a dia, não é? Como isso vai se aplicar, portanto, em cada área que nós veremos da nossa vida, na família, nos estudos, na universidade, no trabalho, na vizinhança, sempre de facto buscando a glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando nós falhamos nisso, nós então temos uma teologia errada. Por quê? Porque se for verdade, não é de que o homem é produto daquilo que ele crê, não é? Tanto daquilo que ele crê. Então, o que você crê determina como tu vives. Então, como é que eu creio a respeito do Deus que se revela nas Escrituras e na criação? Então, isso me leva, de fato, a glorificá-lo. Quando não está, então a tua teologia está errada. E quando está, teu foco neste mundo, de fato, nunca está voltado para si mesmo, você nunca será o centro, você nunca será a estrela, mas sim, você sempre olharás para o Senhor e se deleitarás nele. Bem, Privito Graça, eu e não vou aqui me alongar, porque de forma bem prática, o reverendo Adelino respondeu essa questão. Mas lembra, a teologia correta é aquela que se harmoniza com a palavra de Deus e que está centrada em Cristo. Ponto. Então, é aquela que se harmoniza com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é aquela que o próprio Deus nos revelou. Não é uma que eu inventei, ou que o papá fulano inventou, ou a revelação da mamãe fulano. Não. É aquilo que Deus nos revelou. E o que Deus nos revelou está nas Sagradas Escrituras. Só que essa teologia precisa estar centrada em Cristo. Toda teologia que não está alicerçada nas Escrituras Sagradas e que não tem Cristo como o centro, essa teologia é errada. E a teologia errada, ela vai sempre distorcer o caráter do próprio Deus.
porque nós olhamos, principalmente quando estudamos seitas e heresias, e vemos então as várias seitas e o que eles defendem, os posicionamentos e tudo mais, distorcendo o caráter do próprio Deus, negando aquilo que é sua própria essência, né? Uma falsa teologia, ela vai produzir uma falsa esperança no coração dos seus ouvintes, mas uma falsa teologia, ela também vai conduzir-nos ao pecado. Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido pessoas a falarem assim: olha o que Paulo escreve aos Romanos, quando fala da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual é a distorção que vemos? E eu tive no seminário alguns colegas que falavam e defendiam essas posições. Não sei se brincavam ou não, mas defendiam em sala de aula. Então, nós temos que pecar, quanto mais melhor. Porque quanto mais nós pecarmos, maior será a graça. E a graça do céu nos basta. Essa é uma teologia errada. Teologia errada que conduz os fiéis a cometerem pecado. Teologia errada enfraquece a nossa fé, porque nos desvirtua do nosso Senhor, do nosso Cristo, do Messias, aquele que é digno de todo louvor e adoração. Muito obrigado, meus irmãos. Então, nós vimos aqui que a teologia correta é aquela que está baseada na palavra de Deus, com uma interpretação correta e fiel das Escrituras, né? Deus próprio, pela sua graça, se revelou a nós. Nós nunca buscamos Ele, nunca buscamos por revelação, mas Deus, o próprio Deus, se revela a nós pelas Sagradas Escrituras. Os 66 livros que nós usamos hoje, contidos aí no Antigo e no Novo Testamento, né? Esse volume que nós usamos, chamadas Escrituras Sagradas, é onde consta a palavra de Deus. E se alguma coisa está fora dos carris das Escrituras, isso aí é incorreto. Ou uma interpretação, como nós ouvimos aqui pelos nossos dois pastores, uma interpretação que contrapõe a mensagem do Evangelho, das Escrituras, né? A harmonia, porque as Escrituras têm uma harmonia, e tudo que se coloca longe dessa harmonia das Escrituras, é então uma teologia errada. Muito bem. E então os impactos são esses, né? Os irmãos gostariam de falar mais um pouco sobre os impactos da teologia errada na vida diária, já que estamos a falar. Afinal, se nós queremos viver uma teologia na prática, nós temos que ter uma teologia correta, né? Uma teologia errada, uma vida errada. Então, muitas vezes nós vivenciamos comportamentos não muito abonatórios por parte de algumas pessoas, alguns dos nossos amigos chamados crentes também, cristãos, que muitas vezes é com base na sua compreensão sobre aquilo que é a Bíblia. Então, Então, podem aprofundar mais um pouco aqui, uns minutinhos, sobre que influência é que a teologia errada pode ter na vida diária? Vitor, eu vou deixar o reverendo Adelino para responder essa questão. Fiz menção um pouco, né, sobre já um pouco sobre a influência da má teologia, né? Então, deixar aqui para o reverendo Adelino nos conduzir nessa reflexão. Bom, eu vou pegar a linha de raciocínio do pastor André Graça. Vejo que o pastor André levanta um assunto pertinente, principalmente para a igreja angolana. Não sei, vocês na IPA, mas nós na IECA às vezes encontramos essa dificuldade. Não é? Quando você tem uma teologia errada a respeito da graça, não é? Então, qual será o impacto disso? Não é que você será um libertino. Não é? Muitos, de fato, acham que, pronto, como estamos na época da graça, então eu posso pecar à vontade, Deus não vai me punir. Não é? Eu não serei castigado pelos meus pecados, porque Deus é Deus de graça, Deus é Deus de amor. Nós não estamos na época da lei, mas estamos na época da graça. Então, veja o impacto disso aqui. Não é? Será uma vida aberta de desobediência à vontade de Deus, uma rebelião contra o Senhor,
e uma vida cheia de escândalos. Por quê? Porque a teologia errada que ela tem a respeito do perdão de Deus, né, acha que ele dá licença para viver abertamente no pecado. Então, quando você tem um conceito errado a respeito da palavra de Deus, quando você tem um conceito errado de Deus, isso vai determinar toda a sua vida, não é? Portanto, isso vai distorcer como você enxerga a família, né? Como você vai olhar para a criação dos filhos, como isso será no seu trabalho. Isto é, se a fonte estiver poluída, então tudo o resto estará contaminado. Então, tu não terás uma vida saudável, uma vida cristã frutífera, se de facto você tem uma visão distorcida a respeito de Deus. Então, teologia errada, conduta errada. O pastor Hernandes tem uma frase muito boa, não é? Ele dizia assim, portanto, a pessoa não pode ser ortodoxo na mente e herege na conduta. Então, ou você, de facto, ou a tua visão, ou a tua mente está distorcida e que terá um impacto profundo em toda a sua vida. Então, a teologia errada tem, de facto, essas características. Portanto, você vai ter uma vida inapropriada, uma conduta inapropriada diante de Deus. Isso não é novo, não é? Paulo lutou com esses. Vemos o Senhor Jesus nas cartas, tanto que ele endereça às igrejas da Ásia Menor, vemos isso na igreja de Pérgamo, não é? Portanto, vemos ali na igreja de Esmirna. Então, portanto, vemos aqui o Senhor Jesus lutando com essas pessoas que, de facto, tinham uma distorção correta a respeito da teologia. Creio que o pastor André pode dar mais subsídios. Meus irmãos, essa questão ela é muito séria. E só um pequeno exemplo daquilo que o grande Adelino esteve já a dizer. Vamos pensar no indivíduo que não crê que Deus é soberano. Ele não crê que Deus é soberano. Se ele não crê que Deus é soberano, a vida dele será de uma profunda incerteza em tudo, porque, na verdade, no fundo Deus não controla, Deus não tem o domínio, Deus também se surpreende. Tem coisas que fogem do controle dele. E isso não é verdade. A palavra de Deus vai nos ensinar, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é soberano. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Os mínimos detalhes da nossa vida, inclusive aqueles bichinhos que, ao nosso ver, são insignificantes, Deus cuida. Deus cuida. Vamos pensar um outro ponto. Vamos pensar naquelas pessoas que não creem que Jesus é Deus. Não creem que Jesus é Deus. Como é que eles se achegam ao Pai? De que forma eles se aproximam a Deus para adorá-lo? Se nós estamos a dizer, e a palavra de Deus sustenta, que o fim último do conhecimento de Deus é a adoração dele. É adoração. É o que João escreveu em Apocalipse 4, verso 11. E nós nos prostrarmos em adoração. Por quê? Porque ele nos criou. Como vai fazer isso? Se, segundo Paulo, em Romanos 5, nós alcançamos paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu por nós. E João vai falar que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para que isso fosse eficaz, ele precisava ser Deus. Ele é Deus. Se a pessoa não crê que Jesus é Deus, então não tem como adorar ao Pai. Não tem como se aproximar. Não tem como cultuar.
porque ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo. Não é crer que ele é um filósofo, uma pessoa inteligente, uma pessoa superdotada. Não. É que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, qualquer distorção aqui vai nos apontar para uma falsa teologia. E lembram, meus irmãos, Jesus já nos advertiu em Mateus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Justamente porque ele não coloca em prática aquilo que eles professam. Muito obrigado, meus irmãos. Então, como nós conseguimos ouvir aqui, só é possível nós termos uma vida correta se a nossa vida for baseada numa teologia correta. E uma teologia errada certamente vai influenciar a nossa vida diária. Então, muitas das nossas lutas particulares, né, dia a dia, são fruto daquilo que é a nossa compreensão sobre Deus e essa pessoa, essa obra revelada a nós pelas Escrituras. Isso certamente nos remete a alguma coisa. Temos que estudar as Escrituras, né, para compreender o que Deus falou para nós pelas Escrituras, para que tenhamos uma vida diária correta. É isso. Então, é um chamado à meditação corrente, né? A leitura certa das Escrituras e a busca por orando para Deus nos ajudar a podermos compreender o poder das Escrituras. Meus irmãos, tem uma pergunta aqui, eu vou ligar com a pergunta do nosso amigo Ramos, que está ali. Um grande abraço para você, que fez uma pergunta coincidente com a que eu tenho. De que maneira a igreja local pode contribuir para uma vida cristã na prática? E ele fazia a pergunta no sentido: e o que é que podemos fazer se a igreja cai em heresia, né? Uma igreja, o que é que podemos fazer quando a igreja sustenta heresias? É mais ou menos a linha do mesmo, estamos na mesma linha de pensamento. De que maneira uma igreja local pode contribuir para essa teologia correta, essa vida cristã correta? De que maneira? Muito bem, irmão Graça, eu creio, não é, que a maneira da igreja local ajudar, não é, para uma vida cristã prática, não é, é pela exposição fiel e sequencial da palavra de Deus. Porque é a partir dali que o pregador vai edificar a igreja, informando as suas mentes, não é, e orientando suas vidas, não pelas suas ideias, não por aquilo que é dito, não por aquilo que a opinião pública, portanto, apregoa, mas pelas verdades reveladas de Deus na Escritura Sagrada. Então, desta maneira, portanto, o pastor ele vai, de facto, contribuir para que a igreja, de facto, cresça, não é? Cresça e seja devidamente edificada. Eu trago novamente o exemplo do apóstolo Paulo. Não é? Como é que o apóstolo Paulo ele de facto nos desafia desta maneira? Que ele primeiro citou as cartas, não vou mencionar aqui algumas das cartas, a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 até 11, ele vai, não é, portanto, expondo doutrinas profundas. E no capítulo 12 em diante, ele vai de facto ver como é que isso funciona na prática. Tu pegares a carta aos Efésios, de igual modo, do capítulo 1 até o capítulo 3, do capítulo 4 até o 6, também ele instrui de forma prática. Gálatas, a mesma coisa. Colossos, de igual modo. Então, quando, de facto, o pregador ele vai expondo fielmente a Escritura, sequencialmente a Escritura, ele vai levantando diversas doutrinas, não é, na vida da igreja. As pessoas vão conhecer o verdadeiro Deus, não é? Como nós devemos nos relacionar com Ele, como é que isso funciona no nosso dia a dia, na nossa
na nossa vida. Por que eu insisto aqui a questão da pregação? João Calvino dizia que a Escritura é a escola especial dos filhos de Deus. Então, é pela Escritura, de fato, que o povo aprende, não é? Como ter, então, este relacionamento correto com Deus. Eu não vejo, de fato, outro método, não me ressalta, de fato, a mente uma outra maneira, digo não método, uma maneira de contribuir para refutar as heresias, a não ser pelo ensino fiel das Escrituras. Não é? Através do ensino fiel, nós refutamos, não é? Portanto, o ensino falso e apresentamos o ensino verdadeiro, não é? Outra vez o João Calvino, tanto o pastor deve ter a voz para espantar os lobos, não é? E a outra para, de fato, encorajar as ovelhas. Então, é desta maneira que a igreja ela realmente pode contribuir para uma vida cristã prática e expurgar, não é, as heresias que vão surgindo com o ensino fiel. O pastor André vai melhorar e aprofundar mais. Sim, a igreja local é esse ambiente determinado pelo próprio Deus para que o seu povo experimente uma edificação na sua palavra, um crescimento em maturidade e uma comunhão entre os irmãos e comunhão com o próprio Deus. Irmãos, olhemos o que Paulo escreve na sua carta aos Efésios. Efésios capítulo 4. O verso 11, apóstolo Paulo escreve o seguinte, falando do próprio Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui então está a trazer aqui uma referência extremamente importante que esses homens dotados de dons vão então fazer a igreja. O que eles vão fazer? Equipar a igreja, instruir a igreja, capacitar a igreja. Essa bênção nós só encontramos na igreja local. Mas por que esses homens têm que fazer isso? Paulo continua na sua explanação, verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, Deus distribuiu dons, Deus levantou homens de dons diferentes, diversos, justamente para edificar a igreja. Por que a igreja precisa? Para exatamente ela ser aperfeiçoada no serviço. Então, nesse ambiente da igreja local, nós também somos instruídos a servir a igreja, a servir o corpo, né? A servir o corpo. Mas Paulo ainda vai um pouco mais além, quando ele diz assim, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, a igreja local, ela foi designada por Deus justamente para criar esse ambiente. E desta forma, ela ajuda o crente a viver na prática aquilo que ela crê, aquilo que é ensinado na igreja local, conforme o reverendo Adelino falou. Mas permitam-me ler mais um texto em Hebreus, um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o verso 24. O autor desta epístola, ele escreve dizendo assim:
consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que ele está a falar para nós? Estimularmos-nos, desenvolver amor, isso é comunhão. É lógico, a igreja local, ela serve justamente para sermos edificados, aperfeiçoados, treinados, mas ela também vai servir para nós como aquele ambiente em que nós podemos desenvolver comunhão uns com os outros. E dessa forma, a igreja, ela participa, moldando o nosso coração, nossa mente, por meio da palavra, meus irmãos. Por meio da palavra, transformando a nossa vida. Mas ele continua no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, há uma advertência para que o povo de Deus não abandone a comunhão, a igreja local, justamente por esses benefícios que nós temos. Atos capítulo 2, o verso 42, ela vai então também nos falar dos benefícios da comunhão. Que a vida cristã não foi feita para ser vivida em isolamento, mas pelo contrário, em comunidade, com os irmãos. E aí então nós vivemos na prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, meus irmãos, resumindo aqui, é justamente na igreja cristã que nós aprendemos a servir. Aprendemos a servir o próximo, a servir ao Senhor. Ela é a instrução da sua palavra. Na igreja local, nós aprendemos a amar o próximo também. Amar o próximo. Nós aprendemos ainda a suportarmos-nos uns aos outros. Aquilo que um dos elementos da mutualidade cristã. Suportar uns aos outros. E nós aplicamos, então, o evangelho à nossa convivência diária. Não só com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos patrões, né? E com todos os outros que Deus coloca no nosso lugar. Como é que o pastor deve lidar, e a questão que o nosso irmão fez, como é que o pastor deve lidar com uma igreja herege? Eu acho que é isso, né, irmãos? Uma igreja herege. Bem, por meio da pregação da palavra, o pastor está ali justamente para apontar a direção certa para a igreja. E apontar a direção certa não é pelo que eu acho, pelo que... Não, o que está na moda. Não, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós vamos apontar. Se a igreja não quer, se a igreja insiste, se uma parte da liderança continua presa ali nos seus... Bem, nós vamos continuar a orar e se Deus permitir, nós saímos daquela igreja. Nós saímos daquela igreja. E o sair da igreja em momentos extremamente delicados, né? Porque chega um momento em que a igreja começa agora a guerrear o pastor, a lutar contra o pastor. E cria-se um ambiente muito desconfortável. Não que o pastor deva fugir de ambientes desconfortáveis, mas chegou um momento que até a própria integridade física do pastor começa agora a ser colocada em xeque. E aí, né, se for na igreja local, nós temos os concílios que vão ajudar-nos a tomar decisões. Remetemos o assunto ao presbitério, por exemplo, o presbitério vai reunir e tomar alguma decisão, uma providência para com aquela igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Esta pergunta que o pastor André acabou de responder é a última do irmão Cardoso, pastor Cardoso Felipe. Como o pastor pode lidar com a igreja que despreza? Agora, o irmão Ramos, ele estava a perguntar, eu suponho que seja uma pessoa, ou seja, um membro da igreja, o que fazer quando a igreja sustenta heresia? Estou numa igreja,
Isso aqui é muito bem complicado, mas é isso que o irmão está perguntando. A igreja está em heresia, o que é que eu posso fazer? Não sou pastor. Os irmãos podem pode dar uma chega para responder o nosso amigo irmão Ramos. Olha, eu não sei. Acho que o pastor André já está com a linha de pensamento, vai dar continuidade. Sim. Meus irmãos, as igrejas são governadas por concílios. Eu acredito que principalmente aquelas de linha reformada, sim. Creio que a IECA também, né? A IECA tem sínodos. Eu acho que sim. Então, há algum problema deste gênero? O pastor, a princípio, vai tratar, né? Vamos identificar quem é o irmão ou quais são os irmãos e vamos conversar, vamos instruir, vamos orientar à luz das Escrituras Sagradas. À luz das Escrituras Sagradas. O irmão não quer mudar? Bem, nós temos outros mecanismos. A igreja vai levantar, então, um processo disciplinar, né? Mas o primeiro passo é instruir, é mostrar o que a Bíblia diz. Por que tem que ser assim? Porque no ato de nós recebermos o irmão como membro da igreja, o irmão faz votos. Você crer que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática? E ele diz: creio. Eu creio. Você se submete à liderança do conselho da igreja? Me submeto. Tem? Então, um conjunto de votos que o irmão faz. Esse é o momento que nós temos que chamar o irmão. Você diz que crê nessas verdades. Nós vamos conversar, qualquer coisa, vamos instaurar um processo, qualquer coisa, vamos disciplinar. E não havendo mudança, a fim de proteger, né, o restante do rebanho, nós tiramos aquele irmão do rol de membro. Né? Tiramos o irmão do rol de membro. Então, esse é o caminho. Né? Mas aí, cada igreja, eu creio que deve ter uma postura relativamente a isso, nos seus documentos, principalmente código de disciplina para tratar essas questões. Pastor André, nós agora, eu sou um membro, né? Sou um membro. Não sei se consegui pegar, mas alguns amigos estão vamos supor, está numa igreja e ele quer sair. Porque a pergunta do Ramos é mais ou menos aí. Não é pastor. Por exemplo. Papai. Ouvir, se pudesse repetir, eu agradeço. Sim, eu estava a dizer, pastor André, guardou muito bem a pergunta do irmão Cardoso, pastor Cardoso Felipe, e eu queria uma dessazinha para um pouco mais de abrangência para membros. Estou numa igreja onde, pronto, estou lá e a igreja não ensina a teologia correta. O que é que eu faço? Levanto logo, começo a criticar os pastores e vou embora. Porque também estamos a falar de teologia na prática, né? Cria um grupinho, começa a murmurar contra a liderança da igreja. Ou saio apenas, não digo nada e sumi. Prontos. Mais ou menos assim. Como é que eu posso me posicionar diante disso? Não sei se conseguiram me pegar a pergunta. Tá aí, meus irmãos. Sim, nós conseguimos perceber, meu irmão.
eu sou membro numa igreja e eu percebo que a igreja ela não é fiel às escrituras. O que eu faço? Bem, dois caminhos. Ou ir conversar com a liderança, mas aqui, no nosso contexto angolano, nós temos muitas dificuldades, teremos muitas barreiras, né? Muitas barreiras, e eu acredito que esse caminho é muito espinhoso, é muito espinhoso. Principalmente se for uma doutrina que a denominação sustenta há anos, não vai mudar. Então, aí partimos para o outro caminho. Conversar com a liderança, olha, por conta disto, aquilo, vou me retirar. E aí nós saímos em paz, né? Não levantando calúnia contra os pastores, não falando mal dos pastores, não criticando a igreja, não. Saímos em paz e procuramos uma igreja que seja fiel às escrituras para ficarmos. Lembrando, meus irmãos, não existe igreja perfeita. Tá? Não existe igreja perfeita. Em todas as igrejas que o irmão for, vai identificar problema. Tá? Vai identificar problema. Então, fique naquela que se aproxime mais das escrituras. Tá? Fique lá e seja abençoado nessa igreja. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vimos aqui uma relação bem direta com a igreja local e a teologia correta e a vida prática. Então, conforme os nossos dois pastores abordaram aqui, se você está, infelizmente, numa igreja que não prega o evangelho, certamente as suas práticas serão reflexo da igreja local. A menos que você seja a tocha, né? Ou a única vela acesa naquele meio, e estás a caminho, né? Sentido caminho de saída, mais ou menos assim. E isso também nos remete, como nossos irmãos pastores falaram, temos que ter uma vida de igreja local. Nós não podemos pensar que nós podemos viver teologia fora de uma igreja local. Tem que procurar, tem que cultuar, tem que ser membro de uma igreja local. Então, aqui fica o apelo de nossos pastores, já fazendo aqui um resumo das perguntas que acabamos de fazer agora, que nós precisamos ser membros, tornar membros de igrejas locais, não apenas leitores de livros, né? É bom ler muitos livros, muito bom. É bom ler as escrituras em nossos devocionais particulares, muito bom. Mas precisamos ser pastoreados, é isso que nós acabamos de aprender aqui, a partir da descrição. E foi lido aqui os textos, em Hebreu, em Efésio, exatamente para ilustrar a verdade. A igreja é essencial, a igreja local é essencial. E os passos de o que podemos fazer quando a igreja está caminhando de maneira errada. Não é pular, não é falar mal da liderança, até criticar os pastores de estudarem pouco e tal. Não é fazer isso, não é fazer crítica nas redes sociais, também não é isso. Mas é orar, é conversar quando há abertura para conversar, quando não tem abertura é orar apenas, rogar ao Senhor e procurar, se possível, uma igreja mais perto das escrituras que nós podemos encontrar. Mesmo que seja longe da nossa casa, mas perto das escrituras. Meus irmãos, então é isso aí. Sim, pastor. Assim, uma nota bem breve. Pode sim, pastor. Para o nosso contexto, essa questão ela é importante. Nós sempre aconselhamos os jovens a terem muito cuidado com a forma como vão lidar ou tratar os mais velhos. Muito cuidado. Então, um jovem leu ali alguma coisa, algum livro, e já acha que tem que ir lá para a igreja e... Não é por aí. Devemos sempre lembrar que os nossos pastores mais velhos, nós temos hoje, estão no ministério há 30, há 40 anos,
eles não tiveram a mesma bênção ou o mesmo privilégio, não vou nem falar a mesma bênção, o mesmo privilégio que muitos jovens hoje estão tendo em conhecer a teologia reformada, em serem despertados por Deus, né, e já na sua juventude, antes mesmo, para muitos, de entrar no ministério. Então, precisamos ter algum cuidado, né? Alguma cautela, algum temor pela forma como nós vamos lidar com os nossos pastores. Esse pastor é herejo. Calma. Esse pastor é o mesmo que te falou de Cristo. Na sua humildade, nas suas limitações, ele te ensinou de Cristo. Talvez não passou mais porque não teve conhecimento, não teve instrução, não teve a oportunidade que o irmão tem. Então, precisamos ter muito cuidado relativamente a isso. Antes, pelo contrário, nós podemos ser bênção para o nosso pastor. Nós podemos ajudar o nosso pastor nas suas limitações, não expor o pastor. Não colocar o pastor a uma situação ridícula. Não. Antes, pelo contrário, devemos orar pelo nosso pastor. Pergunta quer dizer, não para perguntar, essa é uma pergunta retórica a essa juventude que reclama, que expõe. Quantas vezes orou pelo seu pastor? Talvez nenhuma. Né? E a oração é um dever do crente. Devemos orar por todos. Né? Então, precisamos ter algum cuidado nesse aspecto. Muito bem, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos avançar. Nós já estamos a 1 hora. Já 1 hora. Vamos mais ou menos uns 15 minutos, 20? Pode ser, irmãos? Sim, pode ser, pode ser. Ok. Então, para você que ainda nos acompanha, que os seus amigos ainda não estão acompanhando, temos alguns minutinhos. Você pode sugerir ali, pode colocar ali um gosto, ou seja, pode selecionar todos os seus amigos para poderem acompanhar também e receberem dessa bênção. Então, não permita que os outros deixem de acompanhar e partilha conosco essa live para mais pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar então a sequência. Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta muito prática. Algumas perguntas já foram respondidas ao longo da nossa abordagem, que tem a ver com por que muitos cristãos, na verdade, conhecem a doutrina correta, mas têm dificuldade de a poder aplicar no dia a dia. Então, para pincelar mais um pouco a pergunta, muitas pessoas têm um comportamento, né? Não muito além, ou seja, não, é muito comportamento aquém daquilo que conhecem. Explosões nas redes sociais e umas tantas coisas. Eu não preciso ir muito além para os irmãos perceberem. Eu aposto que os irmãos já puderam compreender. Então, por quê? Que muitos conhecem, até têm conhecimento, mas têm dificuldade de evidenciar isso no dia a dia. Muito bem. Se o pastor André me permite responder e o nosso mestre deste evento. Bom, de facto nós nos deparamos com uma situação muito estranha, não é? Que ocorre às vezes com os crentes que têm um conhecimento correto, mas de facto às vezes se procedem de forma inapropriada. Deve ser de facto a deficiência do ensino, não é? A deficiência do ensino. O alvo do ensino é exatamente alcançar a prática. Nós, às vezes, na pregação, tem sempre aquela grande pergunta: e daí, o que é que eu faço com isso? Não é? Qual é o impacto dessas informações na minha vida? Então, a ortodoxia, eu creio que ela deve nos levar à ortopraxia. Não é? Deve existir esta harmonia entre credo e conduta. Então, essa dicotomia aqui, esquisita, que ocorre às vezes com os crentes, não é que ele está informado, mas não é transformado pelo conhecimento. Não é?
portanto, tem conhecimento de um reformado, mas vive como um arminiano, não é? Então, às vezes tem, tem essa deficiência ali. Portanto, o que o apóstolo Tiago ele escreve aqui, vou só aqui ler o texto de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 22, não é? Em diante, o que é que Tiago diz, não é? Portanto, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que de facto está em causa é o quê? É de facto nós não apenas harmonizarmos a nossa mente com informações, mas colocarmos em prática do nosso dia a dia. O Senhor Jesus ele faz uma advertência muito profunda nisso, no Sermão do Monte, não é a respeito do homem insensato, não é, é aquele que ouve, não é, ouve a palavra, mas não pratica. Então, e quando ele é confrontado com a tempestade, com os ventos, com os rios, e a queda é terrível. Portanto, ele tem apenas informações, mas que essas informações não têm impacto na sua própria vida. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele faz uma advertência grande que, dos falsos mestres, não é? Que eles confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, o conhecimento, ele de facto deve nos levar, portanto, a uma conduta adequada. Repito, a ortodoxia deve nos levar à ortopraxia. Portanto, o credo e a conduta devem estar, de facto, em harmonia. Então, essa dicotomia, essa desarmonia entre o que a pessoa crê, mas se comporta de uma outra maneira, portanto, é uma espécie de um ateísmo, não é? Portanto, o ateu teórico, não é? Portanto, ele crê, mas vai se comportando como de facto Deus não existisse. A deficiência qual é? É de facto ele colocar em prática o que ele tem aprendido. Não é apenas, né, ter um rótulo de reformado, mas tem uma vida sexual aberta com a namorada. Não é tem rótulo de reformado, mas desonra os pais. Não é? Envergonha o evangelho na universidade, entrando em rixas com professores, portanto, briguento. Então, o que é que está de facto em causa é que ele não é praticante da palavra de Deus. Meus irmãos, acrescentando aqui, esse é um dos principais desafios da vida cristã, né? Um dos principais é colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estamos a falar de teologia, do conhecimento de Deus, de toda a sua palavra. Então, colocar em prática. O reverendo fez questão de trazer-nos aqui algumas advertências da palavra de Deus relativamente a isso, mas, irmãos, para nós percebermos a relevância desse assunto, é olhar pela quantidade de advertências que a palavra de Deus nos traz. São muitas. Por exemplo, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 17, ele vai trazer uma advertência relativamente a isso. Verso 17. Evangelho de João 13, 17. Diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sós se as praticardes. A bem-aventurança não está em saber apenas.
ela está em praticar. Então, se nós temos um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas não praticamos, mas não vivemos, esse conhecimento fica apenas na nossa mente, mas não desce no coração, não transforma a nossa vida, isso vai gerar para nós o quê? Uma religiosidade meramente intelectual. Meramente intelectual. Comunhão com Deus não tem, comunhão com os irmãos não tem. Nosso cristianismo é nas redes sociais, ficamos lá debatendo, discutindo, tal, nos envolvendo em discussões frívolas, mas comunhão com os irmãos, né, nós não temos. Por quê? Porque simplesmente esse conhecimento não desceu ao nosso coração. João vai lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, verso 3, João escreve dizendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a palavra de Deus vai sempre nos advertir. Precisamos conhecer, precisamos nos aproximar a Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos, naturalmente que precisamos, mas precisamos praticá-la, precisamos viver. Então, esses irmãos ou crentes que têm um conhecimento amplo, ou pelo menos acham que têm, mas não praticam, eles são meramente religiosos, a semelhança dos fariseus que foram advertidos pelo Senhor Jesus. O reverendo Adelino já disse que o conhecimento ensoberbece. Paulo falou isso na primeira carta aos Coríntios. Né? Conhecimento, só o conhecimento, vai levar-nos então a nos acharmos melhor que os outros, mais sábio que os outros, mais dotado que os outros. Não, mas o fulano nem devia estar ali porque eu sei mais que ele. Mas não é só saber, é viver, é praticar, né? É ter comunhão com Deus. É viver o cristianismo na prática. É colocar em prática aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pelas belas explicações aqui. Eu penso que nós conseguimos entender muita coisa, principalmente o facto de perceber que se nós cremos no Evangelho, o Evangelho é prático. É como o Senhor Jesus falou lá em Mateus, né? Na narrativa de Mateus, que aquele que não pratica as minhas palavras é semelhante a uma pessoa que edificou uma casa, né? Sobre um monte de areias e depois veio muitas tempestades e levaram a casa. Então, através das explicações dos nossos irmãos, nós também conseguimos perceber que muitas vezes as nossas lutas, nossas dificuldades, ou seja, a nossa forma de nos comportar diante da sociedade, principalmente da igreja, tem revelado aquilo que é a nossa compreensão sobre o que Deus fala nas Escrituras, né? Então, se alguém não vive na prática, como os irmãos falaram, ou não entendeu bem, ou ele não é crente, né? Não é cristão. Porque a palavra de Deus, ela é prática. Assim como o nosso Deus é bem prático. Muito obrigado, meus irmãos. Como já estamos mesmo a caminhar para a reta final, eu gostaria de aguçar um pouco mais um pouco de curiosidade aqui da parte dos nossos pastores. O nosso amado Tadeu pede para sugerir alguns livros para iniciantes na fé, para não esquecermos isso. Tem alguma recomendação aí de alguma literatura para os iniciantes na fé? Tadeu pede para então os irmãos poderem ajudá-lo. Só fica aqui como um lembrete. Meus irmãos, podemos entrar um pouco para as questões específicas? Aqui já em forma de considerações ou de conclusões,
conselhos práticos, né? Como é que os pastores aconselhariam os irmãos a aplicar as escrituras sagradas no trabalho, na família e na sociedade em geral? Aqui podem pegar cada particularidade como um exemplo. Aqui já estamos mesmo entrando na reta final, mas dando uma outra deixa de como é que podemos orientar os nossos irmãos para poderem caminhar nessas áreas que nós estamos a mencionar aqui. Isso daria uma live, meus irmãos. Só para falar disso, isso daria mais uma live. Mas vamos lá. Disseste muito bem, Graça, não é? De que essa pergunta seria, de facto, mesmo uma live. Eu vou começar pelo trabalho. Na verdade, a máxima que se tem é de que o trabalho é um mal infeliz. No entanto, é necessário para nós subsistirmos. Portanto, assim, de forma bem prática, não como é que a teologia ela nos influencia a nós enxergarmos o trabalho? Primeiro, é como nós não devemos encarar o trabalho. Primeiro, como é que nós não devemos encarar o trabalho? Não é que o trabalho não é tudo aquilo que nós temos. Porque se partirmos desta premissa, então nós corremos o risco de nós idolatrarmos o trabalho. Aí a pessoa corre o risco de entrar, né, neste campo de ser mais produtivo, não é estar devidamente ocupado, porque acha que o trabalho é tudo, ele tem que estar no duro, sem trabalho ele não vive. Segundo, portanto, o trabalho a teologia nos leva a enxergar que no trabalho ser produtivo não é necessariamente ser super ocupado ou fazer de tudo. Portanto, nós encontramos pessoas, não é, extremamente ocupadas. É uma palavra inglesa, né, chamada workaholic. Portanto, um homem viciado em trabalho. Trabalha daqui, trabalha dali. Portanto, ele quer ser produtivo e vai negligenciando os seus devocionais, vai negligenciando o privilégio de se reunir como um corpo, de vai negligenciar o dia do Senhor, vai negligenciando a adoração para ele trabalhar exatamente tudo aquilo que existe. Portanto, a teologia também nos ensina de que nós não devemos buscar a nossa identidade no trabalho. Okay? Tem muita gente, portanto, que procura, de facto, achar sua identidade não em Cristo, mas no trabalho. Eu sou um bancário, eu sou um médico, não é? Um logista, não é? Eu sou um técnico da AGT, não é? Portanto, então, nós não devemos buscar a nossa identidade no trabalho. E, de facto, também a teologia nos ensina de que nós não devemos, sim, já dizia, idolatrar o trabalho, substituir Deus pelo trabalho. Vemos isso no Salmo 127. Né? Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar nos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer tarde, repousar, comer do pão, repousar tarde, comer do pão que penosamente trabalhar. Portanto, nós olhamos para o trabalho como algo bom, algo que foi criado por Deus, de que o nosso Deus é um Deus trabalhador. Deus trabalha, nós vemos Deus trabalhando no princípio, quando ele criou os céus e a terra, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. E Deus continua trabalhando até hoje. Ele nos preserva, ele nos sustenta. Então, ele está, de facto, trabalhando, está atuando nas nossas vidas como provedor, cuidando da sua criação e continua fazendo isso, preservando todos nós. Então, a teologia também nos leva, não é, de facto, a encarar todos os trabalhos, eles são dignos, não é? São dignos, não é apenas quem está na Sonangol, quem está numa petrolífera, quem está na AGT,
não é? Quem é médico, julgamos que, de facto, esse tem um bom trabalho. Todo trabalho, é digno. Nós vemos isso, não é? Quando Martinho Lutero ele trabalha nessa questão da vocação do trabalho. Não é? Aquela pergunta que lhe é feita do sapateiro e a recomendação que dá. Vá, trabalhe bem o sapato e venda a um preço justo. Portanto, todo o trabalho ele é digno e o alvo do nosso trabalho, não é? A teologia, o que é que nos ensina? O alvo do nosso trabalho é servir. É servir. Portanto, nós não estamos numa instituição para sermos bem-sucedidos, mas, de facto, para servirmos o nosso próximo, para servirmos os nossos irmãos. Então, como é que nós colocamos em prática, então, a teologia no trabalho? Nós nos lembramos de que o Criador dos céus e da terra fez-se homem, não é? Fez-se servo, humilhou-se, não é? Portanto, servindo os seus irmãos. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, o nosso foco no trabalho é exatamente este. Nós não brigamos por cargos, nós não brigamos por posição, mas o nosso foco, de facto, é servirmos o nosso irmão no trabalho. Então, esse é, de facto, o nosso foco. Não é sucesso, mas sim servir o nosso próximo. Bom, eu creio que, para não me alongar, o tempo já está indo, então, vindo por aqui. O pastor André pode falar sobre a família e os estudos. Ok. Obrigado, meus irmãos. Bem, nós partimos sempre do princípio bíblico de que tudo que nós fazemos, né, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, deve ser feito para a glória de Deus, conforme o reverendo fez menção, né? Então, é tudo. Nossos relacionamentos, nosso trabalho, conforme já foi mencionado, nossa família e aí por diante. Tudo para a glória de Deus. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Esse princípio é fundamental, né? É basilar para a nossa vida cristã, olhando para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quando nós falamos da família, nós entendemos que a família é aquele espaço propício para o discipulado, onde o pai vai discipular seus filhos, vai instruir seus filhos na palavra. E aqui, meus irmãos, nós temos uma base, a própria Bíblia vai nos orientar a isso. E é justamente isso que nós precisamos fazer, porque uma teologia correta vai levar-nos a compreender essas verdades. Quando Deuteronômio vai, então, nos dizer, olha, insta essas palavras. Inculca-os aos teus filhos. Independentemente das circunstâncias, andando, deitado, sentado, coloque isso na cabeça dos seus filhos. Se eu não compreender corretamente o que a palavra de Deus requer de mim como pai, eu vou falhar nesse ponto. Então, o meu conhecimento sobre a palavra de Deus vai determinar, então, como eu vou conduzir a vida da minha família. Por exemplo, a visão reformada, ela vai rejeitar essa divisão do sagrado e do secular. Tá? Ela rejeita. Qual é a ideia que muitos preservam? E eu falo muito porque eu já ouvi isso em nossas igrejas, inclusive na igreja onde eu sou pastor. Não, pastor, o que acontece no meu trabalho é no trabalho. Não pode ser trazido aqui na igreja. Como assim? Então nós podemos fazer qualquer coisa? Não podemos fazer qualquer coisa. Né? O que acontece lá na minha casa é na minha casa. Se eu bato minha esposa, se eu humilho meus filhos, se eu... Não, é lá em casa.
Não pode ser trazido aqui na igreja. Não, não, meus irmãos. Tudo tem a ver. Se chegar até a liderança da igreja deve chamar esse irmão ou essa irmã que bate o marido. Deve adverti-lo, à luz das escrituras sagradas. Chamar a atenção. Havendo necessidade, discipliná-lo. Discipliná-lo. Mas meus irmãos, a maneira como nós interpretamos as escrituras sagradas, concebemos todo esse conhecimento que Deus nos revelou, vai então ditar a maneira como nós vamos viver. Lembrando que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Então, na nossa família, deve ser feito para a glória de Deus. Nossos relacionamentos, eu devo amar a minha esposa, devo cuidar dos meus filhos, amar os meus filhos, e aí por diante. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a palavra de Deus me orienta a fazer isso. Porque a palavra de Deus me manda fazer isso. Tá? Eu devo fazer isso para a glória de Deus, como para o próprio Senhor. E se eu não fizer? Bem, se eu não fizer, estarei aqui desobedecendo a palavra de Deus, e aí então eu serei sujeito de uma advertência por parte do conselho. Então, interiorizar a teologia e colocá-la em prática é o nosso maior desafio. Isso em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Né? O reverendo falou do trabalho, por exemplo. Então, eu estou lá no meu trabalho, eu posso desviar alguns recursos? Não, não posso. Não, mas essa é a área secular da vida. Não há área secular da vida. Há várias áreas da nossa própria vida que é governada pelo nosso Deus. Todas as áreas da vida. E em todas as áreas da vida, nós devemos, como propósito, glorificar a Deus, exaltar a Cristo. Né? E mais, devemos preservar o bom nome da igreja, com o nosso testemunho, em casa, na rua, nos nossos ciclos de amizade, nos nossos grupos do WhatsApp e aí por diante, nas redes sociais. Nossa atitude, nosso comportamento em todas essas áreas deve ser governada pela palavra de Deus, pela vontade do nosso Senhor. Muito obrigado, pastores. Então, meus irmãos, nós conseguimos compreender aqui que a nossa vida é vivida em todas as nossas circunstâncias da vida. Nós não temos nós somos fragmentados. Tem uma vida social, ou seja, uma vida espiritual, uma vida carnal. Você é só uma pessoa, né? Como nós vemos aqui. E nós não podemos pensar, né? Como nós pastores nos explicam aqui, que podemos viver, dar uma troca de cores, né? Digamos assim. No trabalho, se comporta de uma maneira, na escola tem um comportamento diferente, em casa tem um comportamento diferente, no direito não. Nós não podemos nós não podemos sair nessa ilusão, nem podemos projetar isso, porque não devemos nem. E agradeço aos irmãos pela resposta, para nos levar a compreender que, afinal, as escrituras orientam que a nossa vida, toda ela é uma só, e é diante de Deus. Então, isso nos leva a podermos demonstrar amor. Então, os cristãos, como diziam ser originais, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, são aqueles que manifestam as virtudes daqueles que são da esperança da sua natureza. Manifestam amor, manifestam perdão, são prontos em amar, prontos em perdoar, né? Prontos em manter justiça, a verdade, em qualquer lugar, consolidado. Não como se fizendo a homens, se fizessem a homens, fazendo a Senhor, de quem Ele nos salvou e nos criou e nos salvou, de muito com o seu grande, com outro preço que Ele pagou.
Então, há uma contradição bem grande entre uma pessoa descrente e que a sua conduta não condiz com a fé que ele diz. Meus irmãos, nós estamos mesmo a terminar. Agora sim, posso falar aos pastores para. Agora sim, posso falar aos pastores para darem os últimos conselhos. Podem dirigir para mulheres, tendo em conta as particularidades do gênero, que os pastores têm a dizer para as mulheres. Que nem uma palavra às mulheres, e aí uma palavra para os jovens, e uma palavra para os pastores. Podemos fazer isso, por favor. Para terminar, notas conclusivas, recomendações para cada uma dessa área social, né? Franja social. Eu não cheguei a captar bem a pergunta. Gostava que o presbítero Graça repetisse, por favor. Vou repetir, meu irmão. Aqui eu estava já saindo para. Dá para colocar aí no mute? Oh, ok. É para dar conselhos finais para jovens, tendo em conta as tendências da juventude, desafio que a juventude tem enfrentado. Nós estamos aqui, né? Acompanhando. Uma palavra para os jovens. Podem dividir para as mulheres, né? Separado para as mulheres e para os homens. Também as mulheres têm as suas particularidades, não importa se são jovens ou não. Então, e para os pastores que estão aqui, alguns são líderes acompanhando, pastores e líderes, como podemos, o que podemos fazer para nós vivermos a teologia na prática? Muito bem. Vou ser bem curto na minha abordagem, dirigindo-me, de facto, aos jovens. Para os jovens, não é? Eu gostava de olhar a advertência que o apóstolo Paulo faz no capítulo 2 de Tito, não é? Aos moços, como é que eles devem, de facto, se proceder. Diz assim: exorta semelhantemente aos mancebos a que sejam moderados, sejam sensatos, a palavra aqui, não é? Portanto, sejam sensatos ou sóbrios. Portanto, esta aqui é uma grande necessidade. Outro aspecto, não é? É que o jovem, começamos a falar de teologia na prática, o jovem ele não deve estar em crise de identidade. Ele deve olhar para Cristo Jesus. Cristo deve ser a razão da sua existência. O apóstolo Paulo, não é? Ele deixou sempre claro isso. Vemos aqui alguns textos que me ressaltam à mente. De Filipenses 1, portanto, 21, de que para mim o viver é Cristo. Portanto, o alvo da minha vida é exatamente Cristo. E de Gálatas 2, portanto, eu já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então o jovem deve olhar de fato para Cristo como sua identidade, deve rejeitar, portanto, todo o ensino que não aponta para Cristo Jesus. Ele deve rejeitar, portanto, a teologia da autoajuda. Ele deve rejeitar a pregação dos coaching. Ele deve, de facto, se aprofundar, ele deve trabalhar para deixar de ser um jovem supérfluo, ser enganado, sendo arrastado de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina que pulula aí no mercado da fé. Principalmente em Angola, em Luanda, é um centro extremamente complicado. Então, ele deve participar em conferências, ele deve se inscrever em cursos, ele deve, de facto, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, ele não pode ser um jovem muito superficial, não encoraja o jovem a ser um teólogo do chat GPT, mas ele deve amar o conhecimento, não é? Ele deve amar as doutrinas, ele deve gastar tempo estudando, devorando os livros, mergulhando
de fato, na palavra de Deus. A teologia, ela, de fato, nos ajuda dessa maneira. Não deve comprar a teologia sistemática. O alvo dela é, de fato, nos ajudar a crescer na fé, a ser crentes piedosos, profundos. Então, deixando de ser crentes rasos. Então, eu dirijo-me ao jovem desta maneira. O pastor André disse muito bem de que o jovem deve deixar, de facto, de criticar seu pastor nas redes sociais, ridicularizá-lo, expô-lo, não ajuda para nada, não é? E faz um desserviço no corpo de Cristo, que ele deve, de facto, respeitar os seus pastores e devem respeitar os anciãos da igreja. Os jovens, eles enfrentam esta dificuldade. Hoje, com o apogeu da inteligência artificial, muitos buscam sermões no chat GPT, buscam e querem, de facto, desafiar com os pastores nas igrejas locais. Buscam respostas curtas, imediatas no chat GPT, desrespeitam os diáconos, desrespeitam os anciãos da igreja. Então, dirijo-me ao jovem deste momento, querido, estude teologia, aprofunde-se na teologia, para que, de facto, o teu relacionamento com Deus seja profundo. Profundo seja o seu amor por Cristo, profunda seja a sua humildade diante do Todo-Poderoso, diante de Deus, sua humildade diante dos irmãos, e que seja uma bênção no corpo de Cristo. Portanto, esse é o meu apelo para os jovens. Bem, meus irmãos, uma palavra para os pastores, os nossos pastores mais velhos, aqueles que nos instruíram, que nos discipularam, e de encorajamento. Continuem firmes. Mantenham-se fiéis àquele que vos chamou. Àquele que vos chamou. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alguns momentos, com muita alegria, olhamos para trás, falo aqui da nossa denominação, e vemos os períodos em que a Igreja Presbiteriana em Angola mais cresceu, foi justamente no período dos nossos pastores mais velhos. Agora que nós jovens estamos a estudar, sei lá, no seminário Y, no seminário tal, mestrado disso, mestrado daquilo, a igreja estagnou. A igreja estagnou. Então, os nossos pastores mantenham-se firmes, alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor e sejam fiéis até o final ao nosso Senhor. Nossa oração é que Deus continue cuidando, sustentando. Aos jovens, tanto homens quanto mulheres. As mulheres, nosso encorajamento é para que estudem. Durante algum período, o que se ensinou é que, bem, mulher não precisa, né? Estudar teologia, para quê e tal, e não precisa se aprofundar muito, e até porque não tem espaço. Não, não é bem assim. Nós encorajamos, sim, as nossas irmãs a estudarem, a aplicarem-se também, buscar conhecer mais a Deus, mais e melhor. Conhecendo mais e melhor a Deus, vão se conhecer também a si mesmas e poderão ter uma vida que de fato glorifica o Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor nós vivemos para o louvor dele, para a glória dele. Assim, para terminar, meus irmãos, eu gostaria de ler os Salmos de número 1. E aqui uma palavra para jovens, mas ela vai também abranger a jovens mulheres, né? Salmos de número 1. Salmos de número 1 é instrutivo para nós, para todo crente. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na linha que o reverendo nos conduziu. O jovem precisa lutar contra o pecado e toda a aparência do mal.
lutar. E lutar justamente dessa forma. Não se prostrar a qualquer oferta, né, maligna que sobrevir a eles. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, que o coração dos jovens evangélicos, reformados, esteja justamente aqui, se alegrarem, terem prazer na lei do Senhor, estudarem a lei do Senhor e permitirem com que a lei do Senhor transforme a vida dele. Verso 3. Esse que tem o prazer na lei do Senhor é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui é a transformação da vida. É a transformação completa do nosso ser. É o novo nascimento, e nós passamos justamente a viver para Deus. Um ponto que nós podemos referenciar aqui é a palavra meditar, que nos remete a ruminar, né? Então, nós lemos, ouvimos, aprendemos e meditamos, e no dia a dia nós nos lembramos daquilo que lemos e aprendemos e estudamos, e começamos então a seguir a nossa vida à luz daquilo que lemos, permitir que a palavra de Deus então nos guia, nos conduza. Irmãos, não é à toa que o verso 2, ou o capítulo, os Salmos de número 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 1 está falando do justo, do Filho de Deus, que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A palavra imaginar aqui é igual à palavra meditar, é ruminar também. Só que aqui eles ruminam, eles imaginam, eles meditam em coisas totalmente diferentes. O ímpio, ele vai imaginar coisas vãs, coisas que não têm valor nenhum, aquelas coisas que não têm nada a ver com Deus. E aqui o nosso conselho é: jovens, não sigam esse caminho, mas tenham prazer na lei do Senhor, meditem nela, amem a palavra do Senhor, amem a palavra do Senhor e pratiquem-na no dia a dia. E orem pela igreja também, para que as nossas igrejas caminhem, né, justamente alicerçados na palavra do Senhor, nosso Deus. Bem, meus irmãos, é isso que eu tinha, né, como esses conselhos aos jovens, aos nossos pastores. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pelos conselhos. Fomos aqui aconselhados, certamente, a ter uma vida de igreja, né? Faça parte de uma igreja local, seja membro, adore ao Senhor, se submeta à sua liderança, ora pela liderança que, pela graça do Senhor, Ele te concedeu, e respeita ela, né? Honre eles e não passe a vida a criticar nas redes sociais. Tenha uma vida particular, um devocional saudável, e busque aplicar o que você aprende através das escrituras, da tua devoção pessoal em todas as facetas da tua vida. É isso que nós fomos ensinados aqui. Fomos ensinados, meus irmãos, que, afinal de contas, a verdadeira teologia, ela é prática. Ela não enche apenas a nossa mente, ela transforma a nossa vida, e isso é notório. Dá para nós saber quando é que uma pessoa está realmente cheio de uma teologia correta. E também dá para sabermos quando alguém não tem uma teologia correta, como nós já fomos abordados aqui, né? Dá para ver as pessoas que mais perdoam, mais amam, mais manifestam, digamos, solidariedade para com outras pessoas. Dá para notar quando alguém está a orar pela liderança da sua igreja, né? Dá para notar quando alguém está compreendendo o ensino bíblico. Dá para perceber isso pela forma como a pessoa vive.
é difícil fingir uma coisa, né? Mostrar uma coisa na vida daquilo que nós não compreendemos, pelo que os nossos irmãos, os nossos pastores aqui nos orientaram hoje. Muito obrigado ao pastor André e ao pastor Adelino por terem atendido ao nosso convite. Nós contaremos convosco nas próximas edições. É uma bênção, uma alegria grande ter esses 2 homens aqui. Eu estou a ver aqui a interação dos nossos seguidores, nossos acompanhantes, vou assim usar esse termo, nossos parceiros, bem alegres, colocando ali a mão e tal, alegrando-se com as intervenções dos nossos pastores. Eu não sei se tem alguma pergunta ali, mas parece que já esgotamos todas as perguntas dos nossos digamos, telespectadores nesse termo. Ou não sei se os irmãos conseguem ver alguma pergunta aí. Me parece que não temos nenhuma. Bom, Graça, ficou a do irmão que eu vou passar essa para o professor André, de indicar livros para um iniciante na fé. Sim. Exatamente. Tanto o pastor André, eu dou-lhe essa responsabilidade, não é? Então, ao nosso jovem, ele de facto está começando a vida cristã, então ele de facto quer livros que possam ajudá-lo a crescer na fé. Eu creio que essa pergunta que ficou ali no ar, Graça. Meus irmãos, eu não preparei aqui, não tive essa ideia, mas eu tenho aqui comigo um material. O irmão fala, assim, livros na área teológica. Teológica, é isso, né? Porque se for, meus irmãos, nós poderíamos mesmo indicar este, né? Dos PRO. Somos todos teólogos. Uma linguagem bem simples, mas nós temos aqui uma ideia geral da teologia sistemática. A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das coisas dos últimos tempos. Nós temos tudo aqui, a doutrina da igreja, né? Uma linguagem bem tranquila, e o Sproul, então, nos coloca aqui numa situação, quando ele fala assim, olha, somos todos teólogos. E aqui o ponto é se a nossa teologia é certa, é bíblica ou não. Então, talvez esse material seja o ideal para o irmão começar aí a sua jornada, né, no conhecimento das verdades das Escrituras Sagradas. Nós temos outros, podemos talvez indicar alguns ali para o nosso irmão. Eu posso prometer, talvez ainda hoje, se o irmão Graça, depois envia-nos só o contato do nosso irmão, aí vamos sim ajudar alguns materiais que ele possa ler. Certo, pastor. Nós vamos olhar aí. O irmão, por favor, deixa aí o teu contato na descrição para nós termos, então, a possibilidade de poder recomendar alguns livros. Eu tenho aqui alguns, né? Alguns, não mostrarei todos, mas vou mostrar alguns, não sei se consegue ver. A Nova Vida, do Wilson Porte, um bom livro. Ensinos, Introdução à Fé Cristã, um livro bem recomendado, ensinas básicas, para poder perceber. E eu sei que o irmão é homem, é livrinho, esse livro, Homens Fortes. Tem um outro ali, eu não vou tirar, mas Homens de Verdade e Homens Sábios. Aqui, John Scott, um livro, como dizia o nosso irmão Jonas Madureira, nós não podemos
deixar essa vida sem ler. Você é homem, o irmão que fez a pergunta, leia esse livro, meu irmão. Leia este, leia. É uma coleção. Leia esse livro e leia o livro Homens Sábios. Grande livro. Para as nossas irmãs, esse livro aqui, com um título bem estranho. Não se escandalizem. É um livro da Sharon James. Já recomendei para muitas mulheres, Mulher do Sonho do Teu Marido, como viver uma verdadeira feminilidade segundo as escrituras. Essa senhora aqui atropelou muitas mulheres. E ela também me atropelou, porque fala muita coisa aqui. E pronto. E vou terminar. Não posso fazer todos. Esse é aquele livro, bem conhecido, do Weber Campos Júnior. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Como lidar com algumas questões do nosso dia a dia. Esse é um livraço. Mas, irmãos, tem muito mais. O pastor Adelino e o pastor André vão trazer mais. Nós vamos trazer muitos outros. Não dá para esgotar toda a biblioteca, né? Mas vamos trazer todos. E a literatura, boa literatura e uma vida piedosa, isso é que as escrituras orientam para nós. Mas tenhamos uma vida devocional, leamos as nossas escrituras todos os dias. Que Deus possa nos abençoar. Meus irmãos, então, muito obrigado. Querem dizer alguma coisa para terminar? Apenas agradecer. Agradecer ao Semeando Ideia Reformada pelo convite. Também agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa live. Rogar as bênçãos do Senhor sobre todos nós e que o Senhor nos prepare para o dia de amanhã, em que nos reuniremos para celebrar o nome dele. Agradecer também ao reverendo Adelino, né? Obrigado, meu irmão. Na verdade, na cena dos agradecimentos, né, nós agradecemos mesmo a comunidade do CIR, a todos os seguidores do CIR, e encorajamos, não é, os irmãos a orarem muito pelo CIR. Portanto, o CIR é uma bênção para a Igreja Angolana, orar por todos os que participam e por todas as lives que hão de vir. Boa coisa há de vir aqui em Angola, boa coisa lá está para vir na frente. Então, os irmãos, orem pelo CIR. Sempre que tiveres contato com uma publicação do CIR, ore pelo CIR. Então, esta aqui é a nossa palavra, né, de encorajamento aos irmãos a orar. Precisamos muito, o CIR precisa, de facto, das vossas orações. Orem pelo CIR e agradecer, como sempre, a forma sábia como o presbítero Graça não conduziu este painel, o nosso amabilíssimo professor, o reverendo André. Muito obrigado. O privilégio sempre de estar convosco. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Um forte abraço. Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. E um bom dia do Senhor. Estamos juntos. E acompanhe a nossa comunidade para a publicação da próxima live. Comunidade do CIR. Quem não está, acompanhe. Nós estaremos publicando já o tema da próxima live. Estamos juntos. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.